A nossa grande preocupação é que a discussão fosse alicerçada naquilo que é para nós, no Centro de Prevenção a Incidentes Cibernéticos, aqui na Finatec, o CyberLab, fosse algo que trouxesse condições para desenvolvermos, talvez, a essência do nosso trabalho, que é a bases de confiança. Então, conversar apenas por uma visão comercial do assunto não seria suficiente. Precisaríamos trazer interlocutores de referência, e aí, obviamente, a Universidade de Brasília é o ecossistema dos mais privilegiados para que possa acontecer isso no nosso país, uma das universidades de referência no hemisfério sul do planeta. Então, muito honrados por sermos abraçados pela Universidade de Brasília nessa discussão, mas também uma interlocução com uma instituição que é das principais referências globais no tema tecnologia da informação, que é uma empresa, na minha questão pessoal, que me toca desde 1981, 82, eu ainda um garotinho, né, quando me encarei com um TRS-80. E ali dentro havia um Intel Inside. Ali começou a minha trajetória com tecnologia da informação, e o que eu trago de referência de lá para cá é que a Intel esteve sempre, em todos os momentos, como uma empresa de referência, de fronteira tecnológica, desafiando, né, sempre as oportunidades existentes, mas sempre oferecendo isso com confiança para o mercado. Portanto, que melhor casamento do que esse? Uma discussão onde a Universidade de Brasília e a Intel pudessem estar juntas, e principalmente com esse talento diverso que eu mencionei. Os inscritos que estão aqui presencialmente nos dão a honra aqui no nosso auditório, mas também que estão online conosco nessa discussão. Será uma discussão bastante compacta, né, de 1h30 de trabalho hoje, mas que, obviamente, espero que abra oportunidades para novas discussões futuras. Temos a honra de estarmos sendo recebidos, então, aqui na Finatec, nosso anfitrião do dia. Gostaria de convidar o professor Augusto para as palavras iniciais aqui de abertura, professor, o nosso diretor-presidente da Finatec. Bem-vindo, professor. Obrigado, Humberto. Primeiro, bom dia a todos, e fazer dois cumprimentos especiais ao vice-reitor, grande amigo, Márcio Muniz, a Renata Aquino, grande amiga, ex-diretora daqui da Finatec, atual decana de Pesquisa e Inovação, e cumprimentando vocês dois, agradecer essa parceria, Humberto, e também estender meus agradecimentos ao Rildo, e explicar a vocês que esse evento agora ele teve uma história lá atrás, de cumprimento do papel da Finatec nessa conexão do conhecimento dentro da universidade e conectar com a sociedade, empresas e instituições da área, e buscar esse conhecimento e fazer essa ponte. Então, lá atrás, nós começamos a instituir alguns hubs, né? Hub de educação, hub da indústria, hub do hidrogênio, né? E o hub, né, que se chamou, depois materializou como CyberLab, né? O hub de segurança e prontidão cibernética, né? E a evolução disso acabou materializando alguns laboratórios na Finatec, que são laboratórios que têm essa capacidade não só de fazer eventos e conectar conhecimento, né, mas de entregar para a sociedade algo de valor muito agregado. E aí a Finatec cumpre seu papel, que é o papel de fundação, conectando esse conhecimento e devolvendo para a sociedade esse conhecimento, né? Então, agradecer, né, não só a presença de vocês aqui, dizer que é uma grande honra recebê-los aqui, porque confirma esse papel da Finatec, a missão da Finatec, né? Então, agradecer a você sempre a parceria que tem evoluído. E, novamente, depois de tantas provocações, num almoço aqui na Finatec, nós dois nos provocamos mutuamente sobre e a inteligência artificial nesse contexto. O que é que nós podemos agora começar a conversar e evoluir e conectar conhecimentos a partir daí? Então, agradeço
essa resposta que nós temos dado para todos vocês e agradeço a presença de vocês que fazem justamente esse conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Professor Augusto, sempre uma referência, nos desafiando, trazendo novas visões. Estamos juntos aí para responder, professor. Cibersegurança não é cyber, é segurança. Portanto, ela está, e ainda mais na era da IA, onde as capacidades se ampliam de forma exponencial, nós vemos a correlação não apenas de ataques cibernéticos operacionais para sistemas, mas nós vemos correlação do tema inteligência artificial com tráfico humano, com tráfico de drogas, com lavagem de dinheiro, e tudo isso passa a ser escopo de ação da cibersegurança para a segurança da sociedade como um todo. Então, essa é uma das lentes que temos aqui no CyberLab. Professor, como o senhor disse, nós estamos muito honrados, a presença da professora Renata Aquino conosco, nossa decana de pesquisa e inovação da universidade, também já nos desafia, traz pontes e parcerias, dá os parabéns ao UNB. E uma presença muito especial, nós temos hoje o nosso vice-reitor, professor da Faculdade de Tecnologia, do nosso curso, o berço da inovação, que é a Engenharia, Faculdade de Tecnologia, aqui na presença do professor João Bosco, um dos precursores da Faculdade de Tecnologia da Universidade de Brasília, convidar o professor Márcio Muniz, nosso vice-reitor, para as palavras de boas-vindas. Por favor. Bom dia a todos e todas, né? Ao contrário do Guto e do Humberto, eu trouxe aqui a minha colinha, né? O script. Mas, primeiro, agradecer à organização, né? Ao CyberLab, ao Humberto, à Finatec, né? Ao Augusto Brasil, eu chamo ele de Guto, em especial. A gente tem uma relação bastante antiga e muito próxima ao Guto, se me permite, né? Renata também me permitindo. E agradecer por todo esse tempo que ele teve aqui à frente da Finatec. A Finatec, como várias outras órgãos aqui da UNB, nasceram na Faculdade de Tecnologia. A gente se sente um pouquinho cofundador, né? Desde os princípios lá na engenharia mecânica, né? E depois ela passou a ser essa grande fundação que serve à universidade como um todo, e não só à UNB, mas a várias outras entidades, né? Então, meus agradecimentos ao Guto, que termina o seu mandato agora, dia 25, e passa a bola para o nosso amigo Daniel Rosa, não está aqui presente, mas também um egresso lá da Faculdade de Tecnologia. Agradecer, em particular, a Intel, que está aqui presente, ao diretor para a América Latina, Marcelo, né? Ao Christian, que esteve lá com a gente, juntamente com o Humberto, discutindo as futuras parcerias, né? Aos professores, aqui presente, o colega Ruviaro, lá, que é o nosso diretor do Centro de IA da UNB, que integra vários laboratórios, o professor Marcelo Ladeira, que vai fazer uma palestra. Então, o tema em si de IA é eu acho que é o tema fundamental, é o pilar de todo o desenvolvimento nesse século XXI, e é um tema, mais do que candente, é um tema urgente para todos os países, e o Brasil está aí saindo um pouquinho, correndo para tirar aí o atraso, né, como sempre. É um tema que afeta basicamente todas as áreas, desde a saúde, a educação, mas também a parte do meio ambiente e até a democracia como um todo. A democracia hoje depende fundamentalmente de como é que a IA vai se desenvolver. Portanto, é um tema que perpassa o lado puramente tecnológico e passa a ser um tema que lida com questões profundas da ética, da governança e do futuro democrático como um todo, tá?
Então, para o Brasil e para todos os países, é um tema estratégico e a maioria dos países começam a fazer grandes investimentos, investimentos que envolvem não só a parte acadêmica, as empresas, mas principalmente também o governo. É o melhor exemplo do que seria a tríplice hélice, né, para todos os setores agindo em comum. E aí não só o setor civil, inclusive o setor militar. É fundamental para a segurança nacional de todos os países, e vários países perceberam isso. Os Estados Unidos, obviamente, nesse atual governo, né, tem a segurança nacional como uma prioridade acima de tudo, e está fazendo investimentos que são investimentos da ordem de 500 bilhões de dólares pelos próximos anos. É um investimento imenso, congregando todas as big techs, né? Isso para fazer frente ao avanço da China, né? E a China, como uma das principais concorrentes dos Estados Unidos, ou como principal, também anuncia aí investimentos que chegam à ordem de 1,4 trilhões, né, de dólares até o ano de 2030. Né? Então, são recursos altíssimos que estão envolvidos, e é uma corrida, uma nova corrida tecnológica e de segurança entre todos os países. O Brasil também tem o seu plano, o PBIA, não sei se tem alguém ligado aqui ao Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, que lança as bases para o desenvolvimento da IA no Brasil, e que tem aí ainda um investimento alto, mas é um investimento modesto em relação aos que eu falei dos Estados Unidos e da China. São investimentos da ordem de 23 bilhões para os próximos anos. Bom, o tema já perpassa todas as universidades. Nós temos várias iniciativas bastante relevantes em diversos centros acadêmicos do Brasil, a Unicamp na frente, a USP, mas outros parceiros aí do nosso, digamos, do nosso top da UNB, né, como a UFMG, Pernambuco, e Goiás, aqui do lado. O governador terminou de lançar um plano que envolve uma ação de governo estadual, envolvendo a parceria com a sua fundação, envolvendo o ensino, envolvendo a universidade, envolvendo um centro de IA, envolvendo a curricularização da IA até no ensino fundamental, né? E envolvendo incentivos às empresas e tal. Então, é um exemplo que eu acho que poderia ser seguido também aqui no Distrito Federal. A UNB também não está atrás nisso. Nós temos várias iniciativas de bastante impacto em diversos centros, nos centros tecnológicos, obviamente, no SIC, aqui representado, na FT, com base principalmente na engenharia elétrica, mas em todos, mas não só na área de ciências e tecnologia. Nós temos a Faculdade de Direito, com interesse na parte de IA, a parte de saúde, né? Então, todas essas áreas estão integradas. Essas ações que saíram pipocando de forma, digamos, um pouco isolada, hoje estão centralizadas no Centro de IA da UNB, que tem o professor Roviário aqui como diretor, né? Temos parcerias com o STF, com o STJ, no desenvolvimento de sistemas, e recebendo também deles a parte de IA. E criamos a comissão de IA da UNB. A professora Renata está aqui e representa a UNB como um todo, né, mas também todos os outros órgãos, né? E temos a parceria da Finatec, a parceria do Parque Científico e Tecnológico, que resulta em laboratórios, né, como o CyberLab, fazendo aí a sua função. Então, estamos atentos, estamos nos organizando e correndo atrás, e em breve teremos grandes novidades aí nesta área de IA. Então, novamente, agradeço a todos
Em especial, agradeço à Intel, a parceria que está se formando com a Intel, mas também temos aí buscado esta parceria com o governo, com o Ministério de Ciência e Tecnologia, com a iniciativa privada. Desejo, então, a todos um excelente evento e estamos à disposição na reitoria da Universidade de Brasília. Obrigado. Muito obrigado. Agradecimentos ao nosso professor, Márcio Muniz. Agradecimentos, professor, mais uma vez reiterando agradecimentos à Universidade de Brasília, à equipe da Finatec como um todo, que sempre muito disposta e engajada conosco nas realizações. Nós temos um pequeno ajuste na agenda. Nós vamos ter, então, iniciando o trabalho técnico, e aí eu faço referência aqui à logomarca ali em cima, da Cyber Legion, quer dizer, o nosso laboratório, principalmente se baseia nas pessoas. Portanto, reunir, cultivar e, como eu disse, construir confiança em uma comunidade de talentos voltadas à cibersegurança e agora também na perspectiva de inteligência artificial, é o papel, então, da comunidade Cyber Legion. Então, acredito que vários estejam também online, não só presencialmente aqui conosco, mas quando se tem incidentes, e não é o nosso objetivo atuar reativamente frente aos incidentes cibernéticos, mas quando esses incidentes acontecem, o fato de ter pessoas de confiança conectados em uma rede, em uma comunidade, para pronta resposta, também é fundamental. Então, reiterar que esse é mais um evento da comunidade Cyber Legion também, que participa conosco no CyberLab. Gostaria, então, começando os trabalhos técnicos da nossa agenda, convidar nosso professor Marcelo Ladeira, um dos pioneiros aqui na Universidade de Brasília. Por favor, professor. No estudo do tema, lá da nossa ciência da computação, trazendo aí os estudos do tema. E, por favor, professor, pode, por favor. Se puder nos apresentar um overview, né? Os slides do professor aqui, por favor. Um overview. Como é que estamos em relação à inteligência artificial? O que é isso? E o que é que temos aí pela frente? Bem-vindo, professor. Bom dia a todos. Obrigado aí, Humberto. Né? Dizer que eu sou um dos precursores aqui é um pouco puxado, né? Mas eu tenho 40 anos que eu dou aula aqui na UNB, né? E o meu doutorado em 99 foi em inteligência artificial. Tá? Mas a UNB é muito grande, tá? Muito grande, e tem muita gente que produz, que contribui para essa linha. Tá? Então, eu vou apresentar uma visão um pouco acadêmica, porque depois vai ser complementado pela o parceiro, né? Pela Intel. Tá? Uhum. Próximo aí, por favor. Tem aí? Bom, eu vou fazer uma contextualização do contexto atual e focar muito mais aqui o DF, né? Porque é onde nós estamos inseridos. E depois as ações, algumas ações aqui na UNB. Né? O pessoal que está fora, o pessoal de São Paulo, olha que beleza, né? Uma obra de engenharia que ganhou prêmios. A Ponte JK. Né? Nós estamos ouvindo falar muito de IA, que tem uma IA, mas a IA é muito mais larga do que os modelos que aparecem hoje em dia. Tá? Então, se a gente olhar essa pirâmide, tem inteligência artificial, aprendizagem de máquina, redes neurais, Deep Learning, né? Transformers, que foi o que mudou radicalmente as coisas, né? E aí a IA generativa. Então, o que hoje chamam de IA, que tem IA, é muito mais voltado para essa questão de IA generativa. Tá? E aí tem os modelos de linguagens, né? Começou com uma dimensão reduzida e hoje é LLM, modelo de linguagem grandes, né? Com
milhões, bilhões de parâmetros. Algo inconcebível alguns anos atrás, né? Tudo isso aí, vamos dizer que explodiu mesmo a partir de 2022 para cá, né? E a generativa, né? Dá muita mais, a gente ouve falar muito de deepfake, né? E diversas coisas. Mas, basicamente, gera dados a partir de padrões que aprendeu de dados. Então, gera novas coisas, né? Essa imagem aqui do Papa foi popularizou, né, o ano passado, né? E veja a perfeição, né? E o que é isso? É aprender com o modelo, depois aquele modelo gera uma coisa que é um exemplo, e aí tem outro modelo para saber se aquilo ali é real ou não. A partir do momento que não consegue distinguir, então aquele modelo gerador está bom. E é isso que acontece. Por isso, o treinamento usando bilhões de dólares, né, investimento para treinar. Algo que exige um esforço que só mesmo os grandes players podem fazer, tá? Uhum. Chegamos ao LLM, né, o que está na moda aí, né? Eu acho que veio para ficar, são grandes modelos, mas acho que no futuro nós vamos ter modelos mais especializados, tá? Não dá para treinar como os grandes foram treinados, né? A gente tem algumas novidades, né, com o DeepSeek, mas para o treinamento, depois para a produção não é bom. Só para o treinamento que é bom. Para a produção não é bom, tá? Mas significa que a criatividade humana, muitas vezes, supera a grana, né, o dinheiro, né, com a criatividade humana. E é isso que a gente exige das universidades, dos institutos de pesquisa, né, e das fundações de apoio também. Bom, surgiu uma nova área, né? Então, antes, a gente dava dados, modelos, e o sistema aprendia casos. Agora não. Agora a gente tem regras, são sistemas baseados em regras, com os prompts, tá? Então surgiu essa questão da engenharia de prompts. E eu posso customizar a resposta de uma forma que seja mais formal, mais coloquial e tudo. É uma grande novidade. E traz um perigo também enorme, né? Porque começa a gerar coisas e as pessoas começam a acreditar e esquecem que é um modelo. E como todo modelo, tem uma incerteza associada e que algumas vezes pode alucinar, tá? Então, aí tem algumas formas de treinamento, né? E o que é mais recente, multimodal. Então, eu posso fazer um prompt e pedir para ele criar uma imagem. Uma coisa realmente impressionante, né? Que a gente nunca imaginaria que tivesse alguns poucos anos atrás. E o que é melhor, né? O Ricardo, que é da matemática, né, tem sistemas que é capaz de ler uma fórmula que está escrita manual e verificar se está correta ou não. Tá? Então, a coisa chegou num ponto bastante interessante. Tá? E, para evitar a alucinação, pedi a ele para mostrar passo a passo, fazendo as coisas, mostrando passo a passo o que ele foi feito. Aí evita a alucinação. A alucinação é quando ele gera alguma coisa que é irreal, né? Eu estava com um aluno trabalhando com uma obra lá na Universidade de Roraima, né? E aí que precisava recomeçar, e ele era do TCU. Aí o sistema alucinou, pegou aquele dado e falou em galáxias, esse tipo de coisa. Uma alucinação completa, maluca, completamente maluca. Ou seja, os dados que a gente fornece, né, são básicos. Nós vamos ter uma outra profissão que vai ser o curador de dados, né? E os dados podem, se não tem bastante diversidade, a gente pode levar a que o sistema tenha bastante viés, né? Uhum. A questão de aumentar, eu tenho um sistema grande e eu dou pequenas coisas para ele, pequenos documentos, né? Então, o REG, para que ele aprenda, isso também é uma grande novidade. Eu não tenho que retreinar tudo,
Tá? Simplesmente eu dou mais documentos para ele e ele avança. Tá? E depois o Raft, em que eu vou fazer um tuning, né? Um ajuste fino com o RAG. Então, são coisas que estão à nossa disposição. A gente não precisa desenvolver grande sistema de novo. Nós podemos usar alguns que já são principalmente software aberto, né? E ajustados para a nossa necessidade. E agora, o que está na moda? A arquitetura multiagentes. Tá? Então, LNM comporta como agentes. Tá? Então, tem prompt, tem recursos, dados e tem as ferramentas. Então, para ser um agente, LLM precisa ter essas três coisas. Tá? Aqui dá exemplo, né, que eu peguei na internet. 0 ali é o ser humano. Então, são diversas tarefas em que a IA supera o ser humano. Supera o ser humano. Tá? Tem lá na Suécia, né, teve um seriado, Real Humans, né, Humanos Reais. Então, que falava que os robôs, os humanoides, né, iam ter mais informação que o ser humano e ia suplantar o ser humano. Tá? Então, é uma coisa interessante, os impactos que nós vamos ter do ponto de vista social. Tá? Bom, baseado nos agentes, né, a nova técnica que está sendo colocada. Tá? É o serviço como um software. Então, em vez de eu contratar um serviço, né, então, contrato um software e uso aquele software, então, o serviço seria o uso daquele software provido por alguma coisa. Tá? Então, nós vamos ter a possibilidade de agentes desenvolverem tarefas para a gente e a gente contratar aquele agente para desenvolver isso para a gente. Então, a mudança de foco, de acesso a ferramentas, tá, para a entrega de resultados. Tá? A IA como força motriz. Então, a automação de tarefas por sistemas baseados em IA. Resta saber se vai ter um ser humano no loop. Se a gente automatizar toda a tomada de decisão para IA, nós vamos poder incorrer em muitos problemas. Né? Tem manifestações na Europa dos jovens, né, que para entrar na universidade tem que ter desempenho, e o sistema diz se ele teve desempenho ou não tem desempenho. Então, o sistema de IA determinando a vida do jovem. Tem outro exemplo clássico, que pediu um empréstimo, foi negado, fui ao banco, isso na Alemanha, não é eu, né? Eu estou me colocando na posição. Aí foi negado, aí a pessoa reclamou no banco, o banco falou, não, tem uma empresa de IA que analisa o crédito para todo mundo. E foi negado. Ele foi na empresa, a empresa disse, o sistema. Foi o sistema. Será que é o Big Brother? É o sistema. Tá? Não tem condições. Né? Do meu ponto de vista, a gente tem que sempre ter um pé no chão e achar que as decisões vão ser automatizadas pela IA, mas a gente tem que ter sempre monitorar. Todo modelo ele tem uma vida útil. Tá? Ele não é perpétuo. Tá? Execução autômata. A gente executa tarefas de forma autônoma, facilitando a escalabilidade. Então, grandes coisas, tá, e volumes maiores, a gente não tem condição. Tem que automatizar mesmo. Tá? Uhum. Bom, só que isso requer um treinamento cuidadoso, refinamento contínuo para garantir precisão e confiabilidade. E isso requer pessoas capacitadas. Pessoas capacitadas. Tá? Bom, aqui em Brasília, a gente trabalha muito com o governo, que é o grande player aqui de Brasília. Tá? Então, governo digital, transformação digital, grandes startups, como GovBR. Né? Hoje, a gente entra em diversos sistemas do governo através da autenticação no GovBR. Né? Uhum. E plataforma
como o Brasil Participativo, que é daqui da UNB, né? Do pessoal do Gama, que tem trabalhado. O desenvolvimento de sistemas, levando em conta a Lei Geral de Proteção de Dados. Dados que estão disponíveis no processo jurídico eletrônico, né? No PJE, e que às vezes a gente entra lá e acha CPF, acha nome, acha tudo das pessoas, que não poderiam. Tá? Então, a Lei Geral de Proteção de Dados não está sendo atendida. E a Lei de Acesso à Informação, a LAI. Eu peço alguma coisa, você tem que me dar informação, mas tem que proteger os dados. Então, esses dois fatores aqui são característicos de sistemas grandes de governo, né? Uhum. A disponibilização de portais de dados abertos. Começou o portal transparente da CGU e hoje é uma necessidade para que a população, de certa forma, acompanhe a prática das políticas. Isso implica desenvolvimento seguro de software, né? Além de ter uma boa ergonomia de software. Não adianta ter um software bom, né, se as pessoas não conseguem usar, né, tem dificuldade para usar. Então, o que a UNB está fazendo? Pessoal que é de fora, isso aqui é o nosso minhocão, né? Lá em São Paulo tem minhocão também, mas aqui é o nosso minhocão. É um prédio de 640 metros, se não me engano. Uhum. Então, a UNB ela tem... são dados de 2024, do relatório 2024. Tá? Então, ela tem diversos programas de pós-graduação. Tá? São 4 campos, né? E tem 50.352 alunos. Isso aí, no segundo semestre, foi o dado que foi obtido lá em 2023, que são os dados para o relatório 2024. Ela está no top 10 entre as universidades brasileiras, entre as federais, ela é a 7ª. Tá? Uhum. E está analisando o impacto da IA no ensino de graduação, como nosso vice-reitor falou, né? Falou sobre o FPE, falou sobre a FMG, a Goiás, né? Então, aqui está se discutindo também a criação de uma graduação em inteligência artificial e a questão de ênfase, né, em alguns cursos que são oferecidos na parte de inteligência artificial. Tá? Então, a nível de graduação, a UNB está se preparando para formar pessoas que possam continuar a ser como os alunos que já formou, líderes. Tá? Todo lugar que a gente vai, tem ex-aluno da UNB ocupando posições de destaque. Então, a gente tem que continuar. Tá? E trazendo a IA para mais próximo de todos os alunos, e não ficar restrito ao Departamento de Ciência de Computação, à Faculdade de Tecnologia, outras áreas assim. Tá? Os mais ou menos 20 laboratórios que foram reunidos, os esforços de diversos pesquisadores que foram reunidos para criar esse centro integrado de pesquisa em inteligência artificial. Embaixo tem ali, o cenia.unb.br, né? Quem tiver interesse pode entrar lá e ver. Tá? E a ideia do centro, o objetivo dele, a ideia, né, foi mobilizar diferentes competências da UNB para a produção, a entrega à sociedade, né, de produtos envolvendo a IA. Então, se quer melhorar a sociedade, a eficiência e eficácia das instituições, tanto públicas como privadas. Aí, uniu pesquisadores de 4 grandes unidades acadêmicas nossas. O IES, Instituto de Ciências Exatas, FACE, a parte de administração, economia, né? Uhum. A FCT do Gama, né? Lá tem engenharia de software, tem diversas engenharias, e a principal engenharia de software, e a Faculdade de Tecnologia. Então, nós temos doutorado na Faculdade de Tecnologia, 2 doutorados no SIC, que é o meu departamento, Centro da Computação. Tá? Desculpe, a gente tem um doutorado no SIC, Centro de Computação, e o outro que foi autorizado. A gente não começou ainda, mas daqui a pouquinho nós vamos ter 2 em produção. E mais os mestrados. Tudo isso aí é um esforço para formar gente na parte de computação. E tem
o direito, como foi citado, né? Faculdade de Direito, que também tem viés nessa parte de a inteligência artificial aplicada na área de direito. Saúde também, né? Mas, Então, ó, o nosso programa, que eu vou falar mais, né? Um programa profissional em computação aplicada, né? Nós somos criados em 2012, né? E o foco é que o DF, a gente quer mudar as instituições no DF, tanto público como privado. A gente já teve alunos de outros lugares, mas a gente foca aqui, ó, tá? E é resolução de problemas das instituições. Então, o mestrado profissional é diferente. Ele não quer formar pesquisador para o avanço da ciência, não. Ele quer formar pesquisador para resolver problemas. Então, em vez das dissertações e teses serem apresentadas, serem sugeridas pelo orientador, não. Os alunos, todos eles são profissionais que atuam em instituições aqui, eles trazem os problemas das instituições. E o objetivo é propor uma prova de conceito, resolver aqueles problemas para as instituições. Nós já formamos 245 mestres desde 2012, o primeiro foi 2013. Tá? E o curso de doutorado nosso está autorizado agora, a gente está esperando a portaria do MEC para começar em 2026, primeiro semestre. Nós somos nota 4. No mestrado, o máximo era 5, a gente é 4. Né? Não tem nenhum mestrado em computação profissional que seja 5. Tá? Então, a gente era do top também. Tá? E nós somos o único doutorado profissional em computação no Centro-Oeste e o terceiro ou quarto no Brasil. Só tem 2 funcionando. O nosso foi aprovado e um outro, que eu não sei qual é, que foi aprovado também. Tá? E a gente tem uma cooperação com a Universidade de Aalborg, tá? Para o doutorado, na parte de cibersegurança. A Universidade de Aalborg, o IENS, tá? Em 2023, a universidade foi campeã em cibersegurança, campeonato que tem lá na Europa. Tá? Então, a gente tem uma cooperação com ele. Tá? Tem parcerias, né? Exército Brasileiro, tá? GDF, diversos órgãos do GDF, diversas áreas. Tá? Ministério do Governo Federal, diversos ministérios, né? Até mesmo, como o nosso vice-reitor falou, né? A participação no PIBIA, né? Que, junto com o CENIA, né? O Centro de EDA. Tá? E apoio, diversos projetos apoiados pela FAPDF. Tá? A perspectiva de parcerias com empresas de TI, tá? É fundamental. Tá? Do ponto de vista acadêmico, é formar bons recursos humanos, tá? E que possam promover mudança nas instituições. Tá? E a gente não vive num mar de rosas, a gente tem restrições orçamentárias de investimento, tá? Então a gente precisa de parceiros. Então essa parceria com a Intel, se concretizando, é muito bem-vinda. Tá? Bom, tem uma série de problemas decorrentes da implementação da IA, né? Mas tem também propósito de solução. Então, eu encerro por aqui, porque vão ter outros que vão falar e complementando sobre o que pode ser feito, né? E as propostas de solução. Então, obrigado. Muito obrigado, professor. Nós vamos contar com a sua presença no painel, na sequência também, para a interação com o público presencial e online também, que está conosco. Já começaram a chegar algumas perguntas online, mas nós vamos reservar para o nosso painel. E o professor também ressaltou a questão das parcerias, mas fazer aqui um registro, não pôde, e colocar a minha experiência, até saudando aqui meu colega contemporâneo, o Guilherme Barros, engenheiro Guilherme, das grandes referências do setor privado nosso, aqui do Distrito Federal, no setor de construção, manutenção predial também, um trabalho magnífico, mas ainda aluno da Universidade de Brasília,
provocado lá no Transportes Urbanos, no CEFTRU, pelo nosso professor Zé Augusto Abreu Safortes, o professor Zé Augusto disse para mim o seguinte, falou, Humberto, eu não quero apenas o estudo básico, o que já está nesse livro, o que está aqui na ementa da disciplina. Nós estamos aqui discutindo com o CNPq, eu quero colocar, e aí convidou alguns alunos, eu fui o Felizardo de ser um deles, e aí queremos estudar o impacto, à época, professor Augusto, da telemática no transporte urbano brasileiro. Então, eu vivi há 32 anos atrás uma experiência como aluno da Universidade de Brasília, vejo aqui alguns alunos da graduação, da pós-graduação, participando conosco, essa ousadia da nossa universidade. Espero que agora, no tema inteligência artificial, por tudo isso que os professores mencionaram aqui, possamos, com o professor Ricardo liderando o CENIA, também trazer oportunidades para os nossos alunos e depois, como egresso, assim como eu, continuar essas parcerias com a universidade. Mas agora queremos ouvir a nossa Intel, a parceira convidada de hoje. Está aqui conosco o doutor Tiago, nosso especialista, vai falar conosco. Estamos online também, a presença do doutor Emanuel, que se encontra no Canadá, se eu não me engano, nesse momento. Então, vamos estar, e na sequência teremos o painel também, continuando, com a presença do nosso diretor América Latina da Intel, doutor Marcelo, e o nosso diretor aqui em Brasília, doutor Christian, conosco aqui no painel. Por favor, Tiago, seus slides, por favor. Obrigado, Humberto. Obrigado ao UNB pelo convite. Obrigado a todos aqui pela presença, pessoal que está online. Tá? Vou falar um pouquinho aqui hoje sobre... Eu sou Thiago Velasquez, passo aqui atrás, especialista técnico no time Intel, tá bom? Atuando aqui na cobertura de clientes corporativos no Brasil. Infelizmente, nós não conseguimos ter aqui o Emanuel, por problemas logísticos, mas ele está online aí com a gente. Tá? Ele deve dar um alô para o pessoal aí no chat online. Se surgirem perguntas, a gente precisar da intervenção dele, a gente consegue aí, contar com ele também. Tá? Vou falar um pouquinho aqui sobre a visão da Intel para a inteligência artificial e um pouco sobre produtos, né, o que a gente traz aí em portfólio. Como já foi introduzido aqui, a IA tem acelerado muito, né, a questão de inovação e a velocidade com que essa inovação acontece. Né, acho que não é novidade para ninguém nesse fórum. Não é nenhuma surpresa e também algo que seja disputado, né? Então, desde 2022, como já foi mencionado, com a publicação, né? Mais do que a novidade ali, foi a publicação do ChatGPT, trouxe essa onda aí de todas as empresas, né, que estavam pesquisando isso, formas de implementar isso comercialmente, trouxessem à tona essas pesquisas, né? Então, acelerou toda essa divulgação do que já era, né, pesquisa em universidades, acadêmico, já estava sendo trabalhado, mas tornou-se algo comercial e de conhecimento público, e aí geram-se os buzzwords, as modas, né, como o professor mencionou ali do LLM, do ChatGPT. Então, mas no mercado corporativo que a gente vê, né, os estudos trazem aí, é que a grande maior parte das empresas vai usar inteligência artificial, se já não está usando. Isso vai impactar a forma como a gente trabalha, a forma como a gente toma decisões, a forma como a gente experiencia o mundo em última instância, né? Então, tudo vai ser mediado aí por tecnologia, já é mediado por tecnologia e vai ser mediado pela inteligência artificial também, né? E isso inclui não só data centers, servidores, né, a grande massa ali de inteligência artificial, mas também a parte de PCs, né? Então, a forma como a gente interage hoje já no celular, muita coisa é feito com inteligência artificial. Estava brincando aqui com um colega mais cedo de fotos. Hoje em dia a gente já tira foto no celular, você não sabe o que é a foto realmente que você tirou e o que o celular corrigiu, melhorou, porque quis, né? Então, já é tudo automatizado ali de forma transparente. E, em resumo, toda empresa vai ser uma empresa de inteligência artificial, né? Não é uma onda, não é algo que vai passar, é algo que veio e que vai realmente mudar a nossa interação.
E para isso, então, a Intel ela, propõe, né, uma simplificação dessa ideia de inteligência artificial. Se gerou um mindset hoje de que toda inteligência artificial precisa de um supercomputador, precisa de placas de vídeo e hardwares muito específico. E a nossa proposta, a nossa visão é que deve ser tratada, né, em um ambiente corporativo, claro, como mais uma carga de trabalho dentro dos servidores das empresas, dentro da forma como a empresa processa dados, né? Então, vão ter ali o consumo de chatbots, de LLMs, como uma carga de trabalho dentro dos servidores, dentro dos data centers das empresas, né? E trabalhando isso num ecossistema x86 de forma homogênea, você consegue transicionar essa carga de trabalho de um data center a um dispositivo de borda, a um computador de um usuário pessoal. Então, para isso, a Intel acredita muito, sempre investiu muito em ecossistemas abertos, né? Segue fomentando a criação aí de ecossistemas abertos, desenvolvimento de software aberto. Então, a Intel oferece otimizações nos frameworks, nos principais frameworks para a plataforma Intel, oferece tecnologias de hardware baseadas aí em sistemas abertos. Mesmo desenvolvimentos proprietários da Intel, ela tende a publicar isso como um ecossistema aberto, né? Então, o CXL, aí, só para mencionar aqui uma nova tecnologia que a Intel introduziu recentemente nos servidores, é uma interface de comunicação, como o PCI Express, mas proposto pela Intel, traz algumas inovações e está publicado como open source, né? Então, tudo isso permite às empresas uma flexibilidade na escolha, né, do hardware ali, da execução. Foi mencionado aqui também já a inteligência artificial, ela não é só hardware, né? Ela é um casamento de hardware, software, pesquise os modelos. Então, a gente tem aí ter essa flexibilidade de onde se executar esses modelos, o software que está desenvolvido, é algo que permite, fomenta a inovação, né? O professor mencionou da nossa capacidade criativa e como isso desbloqueia limites ali financeiros, né? Então, a gente viu isso com o DeepSeek, o mercado deu uma chacoalhada ali nessa questão de precisa sempre da última tecnologia, todo mundo começou a rever esse conceito, né? A gente acredita muito nisso, então, e a colaboração de um ecossistema aberto facilita muito isso e permite aí essa evolução. Em termos de portfólio, a Intel ela traz, então, além das ferramentas de software, né, que eu mencionei aqui, da nossa colaboração com o ecossistema aberto, a gente tem o nosso hardware, né, que é o principal ponto aí pelo qual acredito a Intel é conhecida no mercado, os processadores, mas a gente vai além de processadores, a gente tem toda a parte de redes também, que é um ponto muito importante, né, quando a gente fala em inteligência artificial, grandes modelos, como você transmite esses dados aí de um lado ao outro. Então, a parte de rede é um ponto muito importante. Nosso foco aqui hoje é a parte de processadores, né, como não poderia ser diferente, mas queria mencionar aqui as redes e lembrar aí a todos, né, que a gente tem também esses produtos muito interessantes. E dentro aí de trazer, então, né, a inteligência artificial para todos os lugares, a gente vai ver aí pontos muito importantes de acelerar a inovação, de tentar otimizar o hardware que vai ser utilizado, né? Então, tentar superar ali as barreiras financeiras, fazer mais com produtos que a gente já tem. E, muito importante, foi mencionado também, foco aqui da UNB, né, a parte de segurança. Então, a Intel tem considerações ali de segurança, de responsabilidade social, do impacto que essa tecnologia causa, né? Então, todas essas considerações fazem parte das nossas premissas ali de desenvolvimento e de sustentação dos produtos. Então, são pontos, não são menores, são muito importantes aí para se considerarem. Quando a gente fala de inteligência artificial em todos os lugares, a gente fala de inteligência artificial no PC, né? Então, considerando ali segurança, privacidade, latência, né? Toda essa demanda, essa ebulição da inteligência artificial, do ChatGPT, dos Large Language Models, trouxe essa necessidade de ter
a capacidade de se executar a inteligência artificial no PC, na ponta, né? Então, você ter ali a capacidade de ter modelos privados que vão responder às suas perguntas com base nos seus dados, nos seus arquivos, na sua forma de interação com a máquina, quase que um assistente pessoal ali dedicado para você, né? Para quem gosta dos filmes da Marvel, ali o Jarvis, do Homem de Ferro, né? Então, ter ali algo bem personalizado, mas que não exponha a sua personalização, né? Não exponha quem você é para todo mundo, né? Então, a gente vai ver isso permear diversos setores. Já temos mais de 100 fabricantes de software aí, otimizados para a arquitetura Intel. Então, já é uma realidade, né? Não é algo futuro apenas. E a gente vê isso expandindo, criando novos modelos relacionados à segurança. Então, a CrowdStrike é um exemplo que a gente sempre refere, porque eu acho que é bem emblemático. Eles otimizam a CrowdStrike, para quem não conhece, é um fabricante de EDR, né, um software de defesa de equipamentos computacionais. E eles otimizam, através das tecnologias Intel, a detecção de ransomware do software deles. Então, eles têm ali, baseado em modelos de machine learning, com execução no CPU, na GPU integrada do processador, eles otimizam essa detecção de ransomware para que ela seja mais ágil e efetiva, né? Então, infelizmente, em segurança não existe nada 100% seguro, mas o que a gente consegue é agir mais rápido, detectar mais rápido e atuar mais rápido sobre aquele software, aquele processo malicioso, com o CrowdStrike. E com o nosso processador para inteligência artificial, eles conseguem fazer tudo isso consumindo 1% de CPU. Então, o que a gente traz aqui, né, o que tem se chamado no mercado, proposto aí pela Intel e Microsoft e outros players, o AI PC, né, ou PC para inteligência artificial, é um sistema que contém um processador com 3 unidades de processamento. Então, CPU, GPU já eram conhecidas, tradicionais, né, nos computadores, e a novidade aqui é a NPU. Né? Então, nesse caso da CrowdStrike, eles delegam essa carga de processamento de inteligência artificial para a NPU. Ela é mais eficiente energeticamente, ela é dedicada a esse processamento, então ela consegue fazer isso consumindo menos recurso, entregando melhores resultados do que fazendo isso na CPU e GPU. Né? E esse é um ponto que nos leva aqui à conversa do data center, né? Pensando nos treinamento e na inferência de grandes modelos, de que não existe uma única forma de fazer inteligência artificial. Né? Acho que, de novo, num ambiente acadêmico, talvez isso não seja tão novidade, mas a Intel sempre reforça isso. A Intel tem uma estratégia que a gente fala muito em XPU, né, principalmente lá fora. Então, você processar tudo onde faz sentido. Em qualquer unidade de processamento, vai passar ali no PC por NPU, por CPU, por GPU. No data center também a gente vai ter a CPU, a gente vai ter GPU. Tem aplicações que requerem, sim, GPU, não é que ela não é necessária, né? E a gente tem outros tipos de aceleradores também. Então, não é a única forma de fazer uma aceleração de um processamento de inteligência artificial, a GPU. E o mais importante aqui, falando em otimização de hardware, otimização dos recursos que a gente possui. Existem 2 modelos, né, de usar ali a inteligência artificial, e existem 2 momentos. Para muitos casos, para inferência, a gente usar a CPU do processador é mais eficiente energeticamente, é mais eficiente em termos financeiros. Né? A gente tem ali, todo servidor vai ter uma CPU, não necessariamente todo servidor tem uma GPU. Então, é sempre possível analisar ali o uso de inteligência artificial, principalmente de inferência em CPU, né? E os processadores Xeons da Intel têm essa capacidade, além de aceleradores integrados, ali, vetores de processamento para cálculos matriciais, para operações matemáticas que são usadas na inteligência artificial, tornando ele um processador interessante para modelos de até 20 bilhões de parâmetros. Tá? Então, é um ponto que gostamos sempre de reforçar, que
De novo, no modelo, dentro da nossa arquitetura x86, ele consegue começar esse desenvolvimento no PC dele, passar isso depois para um servidor em nuvem e voltar, né, fazer o ciclo completo ali da inferência, da aplicação, da implementação de um serviço, de um software em PC novamente ou em um dispositivo de borda, né? Então, o nosso processador Xeon, desculpa, eu falei ali os 20 bilhões de parâmetros, era a geração anterior, estava com o número errado na cabeça, a Xeon 6, o nosso último processador, né, mais atual para data center, consegue aí suportar até 70 bilhões de parâmetros para inferência de inteligência artificial. Tá? Então, é um produto aí bem capaz e que pode ser, isso é baseado em Llama, acho que não ficou escuro aqui o texto ali embaixo, tá? Então é baseado no Llama 2. A gente tem mais dados disso para quem tiver interesse. Mas o ponto principal que eu gostaria que vocês lembrassem é que o Xeon é um processador muito capaz para fazer inferência de inteligência artificial. Para treinamento, em alguns casos, ele vai funcionar, provavelmente vai levar mais tempo que ter uma GPU, né, mas ele vai funcionar também. É um processador muito capaz e pensando em eficiência financeira, muitas vezes ele vai fazer mais sentido. Falando em aceleradores, o que a Intel traz de novidade é o Gaudi, né, o nosso produto. Ele já é a terceira geração desse produto aqui, então Gaudi 3, por aí vocês talvez vejam na mídia com esse nome, Gaudi 3. Está sendo trazido para o Brasil já, então já é algo real. Existem implementações do Gaudi em nuvem também para testes, então existe uma nuvem proprietária da Intel, que é a Tiber Cloud. Existe a IBM, foi a primeira a anunciar isso como serviço. Então, no IBM Cloud também existe o Gaudi como opção ali para fazer uso. E ele vai trabalhar aqui como, né, entre muitas aspas, a GPU. Ele não é uma GPU, ele é um acelerador para inteligência artificial. Tá entregando mais desempenho tanto para treinamento quanto para inferência nos principais modelos. Então, ele não é um análogo direto a uma GPU, né? Gosto de reforçar aqui, mas ele vai para os principais modelos entregar um melhor desempenho e aí precisa ser avaliado dentro de cada estudo, dentro de cada cliente, se faz sentido, né? O que é que faz mais sentido para ele. O que a gente tem de dados é que o Gaudi entrega muito mais performance por dólar, né? Então, o investimento, de novo, a eficiência financeira que ele vai entregar, aqui ele está comparando com o Llama 3 em 8 bilhões de parâmetros em inferência, né? Quase 2 vezes mais desempenho pelo mesmo investimento financeiro que tem ali. Ele é mais escalável, né, que aqui a comparação com o H100, né, mas o Gaudi ele é escalável aí, tanto para treinamento quanto para inferência, entregando maior eficiência energética também que uma GPU e entregando melhor eficiência financeira, como estou trazendo aqui, e resultados também, tá? Eficiência bruta, o processamento bruto é mais interessante aí em alguns casos, a depender do modelo. Então, de novo, a mensagem aqui nossa olhe ali, tente, né, avaliar o que é a sua necessidade de inteligência artificial, né? Ela não precisa nascer para uma GPU. O Xeon pode ser um aliado muito importante para a inteligência artificial. A gente tem aceleradores que vão propor, né, algo diferente de uma GPU, que podem também ser uma solução, compor uma solução de outra forma, de uma forma muito interessante aí no mercado. E pensando, né, novamente, tudo isso em ecossistema de software aberto, né, sem o lock-in de fabricante, né, sem aprender vocês numa arquitetura Intel. Então, existe toda a otimização de software, modelos já pré-treinados que a Intel disponibiliza. Então, tudo isso disponível aí para apoiar os projetos, tá certo? Espero não ter falado muito rápido, estava aqui preocupado com o tempo também.
Vamos ter o painel aqui para discussões, vou estar o resto da manhã aqui com vocês, se alguém tiver dúvida aqui presencialmente. Para o pessoal do chat, a gente pode capturar as perguntas aí e entrar em contato num segundo momento. Agradeço novamente o convite, a oportunidade e devolvo aqui a palavra. Muito obrigado, Tiago. Tiago Velasque. Também o Emanuel, eu estava aqui acompanhando também no online, o Emanuel Rochetti está conosco também no online. E sem delongas, passamos ao nosso painel. Gostaria de convidar o Dr. Marcelo Bertolami, diretor América Latina da Intel, para compor conosco aqui o painel. Também o Dr. Christian Oliveira. O Christian, que tão bem representa a Intel aqui em Brasília. Por favor. E o professor Marcelo Ladeira também, se puder nos acompanhar aqui, professor, nessa parte aqui do bate-papo. Nós tivemos, então, um pouquinho de extensão e um atrasozinho de 10 minutos no início do evento. Então, se todos concordarem, a gente poder ficar até 11h45, mais ou menos, mais meia hora para o nosso painel aqui. Ok? Já temos bastante interação online. Eu vejo o pessoal falando sobre a disponibilização dos slides. Já vejo aqui em primeira mão. Podemos disponibilizar os seus slides, professor? E também os da Intel? Perfeito. Então, compartilhamos também, Tiago? Então, vamos verificar aí a forma para compartilhar com todos que tenham interesse os slides que foram apresentados. Mas gostaria, aproveitando aqui a presença, veio nos prestigiar aqui em Brasília, a partir do escritório de Miami, né, a vinda do Dr. Marcelo, até saudando pessoas que também hoje estou sabendo que vieram. O Dr. Rogério está conosco, veio de Goiânia nos acompanhar aqui no evento. A Laura, muito bem-vindos. Também conosco aqui, chegando de Recife, Juliane Freitas, da Stellantis. Aliás, um assunto que também é entusiasmante, é a vertente do carro autônomo, de uma série de pesquisas que a Fiat, a Jeep vem desenvolvendo. Então, saudando aqui a presença de todos que vieram de fora, temos o nosso convidado vindo de Miami, o Dr. Marcelo. Sua visão, Dr. Marcelo, então, também a visão da liderança da Intel, no aspecto também do ecossistema de parceiros, do edge computing, como é que isso vai se desdobrar, então, essa dimensão da inteligência artificial? Muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Eu sou argentino, então vou falar portunhol, tá? Vou tentar, vamos tentar. Não, de futebol não. Mas nem de papa também não. Uma coisa que é importante, como o Tiago falou, que a visão é que AI está em todos os lados, tá? No borde, porque todo mundo fala hoje está tudo muito focado nos modelos mais frontier models que nós falamos, não? Que são modelos de trilhões de parâmetros que os grandes hyperscalers estão fornecendo muito das H100, H200 ou as novas tecnologias e que consomem muita energia e tudo para fazer esses tipos de modelos de frontier. Nós estamos focados mais nos modelos médios e pequenos que vão fazer a implementação nas empresas, tá? Então, isso e do borde do computador, estão fazendo plataformas que fazem o AI no borde mais realista, por isso estamos com Ultra e com vPro no computador, que utiliza todos os motores, não? Como a CPU, a NPU e a GPU, porque ninguém sabe como vai ser o desenvolvimento de AI na borda. Então, tem que ter uma plataforma que utilize todos, tá? E por isso está OpenVINO é um dos software que nós utilizamos para fazer isso, que é um software aberto. E a approach que tem a Intel é um approach aberto, tá? Open source. Não depender de um vertical de hardware e software integrado verticalmente, que tem também o custo da licença. Então, o nosso trabalho é muito com a academia e o open source, GitHub e tudo, que temos todos os modelos aí. Então, a visão da Intel é que você não precisa, para todo momento, uma GPU, mas se você precisa um alto paralelismo, utiliza a GPU ou um ASIC como é o Gaudi.
Então, o mais importante é que você tem não somente AI no Edge, que também é IoT, que todo mundo fala, e que é uma coisa que não é somente com interação humana, sino que é a máquina mesma que vai fazer. Eu acho que foi a primeira vez que o tráfego de internet, as máquinas superaram o tema dos humanos, há pouquinho. Então, para nós, é importante o tema de abertura, democratização de AI, e que todos os produtos que temos sejam abertos. Essa é a estratégia da Intel. Tá? Então, que tanto a CPU, como a NPU, como a GPU, ou como a ASIC, possam fazer inteligência artificial, adaptar-se às necessidades do problema das empresas e da academia. Muito obrigado, doutor Marcelo. A rede de parceiros Intel, ela está sendo capacitada também para esse novo momento, vamos dizer? Como é que está isso? Sim, nós trabalhamos com um ecossistema muito grande, não somente de parceiros do hardware, mas são parceiros de software e, sobretudo, com toda a academia e com todo o ecossistema. Por isso estamos aqui. Estamos trabalhando com a LTA, por exemplo, que está aqui, que é um parceiro muito importante para nós, e que é o conhecimento que eles têm sobre como os problemas das empresas, os problemas reais, como fazer solução com os melhores condimentos, coalições que nós falamos. Não? Ninguém tem a capacidade de fazer tudo isso e só resolver um problema sozinho. Tá? O problema principal é que você precisa de uma coalição. Tem que um integrador que conozca bem o problema do cliente, os processos, qual é o problema que ele quer resolver, e depois vem o hardware, o software e tudo isso para fazer uma integração que funcione. E que seja realmente um resolvimento para o cliente ou para a empresa. Tá? Então, a Intel investe muito em capacitação do ecossistema, o trabalho conjunto como com a LTA, que estamos fazendo aqui, e que é um parceiro incrível que nós temos. Isso é um exemplo. Tá? Muito bem. Aproveitar a presença aqui do Dr. Christian conosco. Dr. Christian, nós estamos aqui na convergência entre setor privado e academia. Eu acho que essa é uma oportunidade muito interessante, então, para discutirmos a questão educacional. Quer dizer, quais são os programas, as abordagens, as carências, as necessidades, as demandas, né, que podemos ter nesse novo mundo, então, principalmente em plataformas abertas, que eu achei isso um ponto muito interessante. Quer dizer, ao invés de trabalharmos com proprietário, trabalharmos com um modelo aberto. Então, onde é que estão as possibilidades? Só antecipando, aqui no nosso CyberLab, nós temos discutido a oportunidade, agora já para o segundo semestre, aí, professor Ladeira, professor Rildo, professor Rafael Rabelo, diversos talentos aqui da UNB vão nos orientar sobre a ementa desse programa, mas a ideia é trabalharmos um programa sobre IA segura. Então, como é que a Intel poderia ver isso? Que tipo de convergência pode ter conosco nessas oportunidades? Realmente, bom dia, obrigado por nos receber. Tá bom? Essa questão é fundamental, né? O Thiago conversou com vocês aqui durante a apresentação dele que todas as empresas serão empresas de AI. Para isso, todos nós temos que ser funcionários de AI, temos que saber AI, dominar o assunto, né? A gente tem um programa que a gente está trabalhando já há anos, que a gente chama de AI for Youth, que visa trazer o conhecimento de AI para o ensino médio, né? Então, a gente tem um programa, se vocês procurarem na internet AI for Youth, vocês vão achar esse programa. A gente trouxe para o Brasil, para o Centro Paula Souza. A gente quer trazer para o governo federal agora para expandir para todo o ensino médio brasileiro. Queremos ajudar o governo, que é um dos objetivos do PEBIA, é trazer o conhecimento para todos os brasileiros, né? Por isso os investimentos do governo. E a gente está colaborando a gente quer colaborar com o governo, colaborar com a UNB, começando com a UNB. Eu acho que a UNB é uma oportunidade fantástica, visto que está no DF. Tem professores fantásticos. Desde quando é que você se formou, professor? 99, fez o doutorado em inteligência artificial. 99. Então, a gente quer trazer esse conhecimento para a UNB, começar com a UNB, para a UNB difundir isso para o Brasil, para as outras universidades e, quiçá, para o ensino médio brasileiro, né? E essa parte de currículo também é importante a gente trazer para o ensino para o governo público também, para o governo federal. E aí eu trabalho
com o Humberto e conosco com a ANB, para criar cursos para o funcionalismo público, para que esses funcionários possam usar a IA no seu dia a dia e trazer benefícios para a população, para o nosso povo, né, para o Brasil, fazer com que o Brasil cresça com o uso de IA. Tá? Não só desenvolvendo tecnologia, mas usando a tecnologia. Né? Que aí é onde a gente está, onde a LTA está aqui, para trazer as necessidades do governo para a gente, para o setor acadêmico, para trazer problemas que a gente possa solucionar com AI. E, com isso, obviamente, tem que ter toda essa parte de treinamento, capacitação, formação. Inclusive, a gente tem dentro do nosso website, a gente tem currículos completos para AI. Então, você pode entrar no site da Intel e conseguir certificações da Intel de forma gratuita em inteligência artificial. Tá? E a gente está querendo pegar esse conteúdo, trazer para o Brasil e fazer parcerias, por exemplo, com a Epicentro, para disponibilizar isso de forma geral e gratuita para o governo brasileiro. Muito obrigado, doutor Christian. Vários pensadores e vários especialistas têm tratado a questão da IA, a revolução da IA, de forma diferente a outras revoluções que a humanidade passou. Não é? E aí agora eu coloco aqui uma questão mais generalista para os nossos 3 panelistas. Não é? Um dos pontos que muda entre essa e outras revoluções que a humanidade viveu é uma questão de velocidade. Nós vínhamos falando sobre IA há algum tempo e, de repente, ela emergiu e explodiu. Ela virou cotidiano em diversos aspectos do ser humano. Não é? Essa velocidade toda e o impacto positivo e negativo que temos. Nós temos upsides e downsides com a IA. Como é que vocês veem isso impactando e chegando ao cidadão na linha final? Né? Essa é uma questão mais macro, e aí deixando aberta a palavra a todos. E um ponto, aproveitando em especial a presença da Intel, é algo que nós aqui temos nos preocupados aqui no laboratório de prontidão cibernética, que é um aspecto que diferencia, vamos dizer assim, o tipo de ataque, tipo de atuação das organizações criminosas que a gente enfrenta no dia a dia, que é o ataque oriundo, quer dizer, talvez o primeiro grande tenha sido o Stuxnet, lá em 2010, mas oriundo não na camada de software ou na camada de informação, e sim na camada de firmware. Aí nós estamos tratando uma camada que ela é muito mais reservada no aspecto de quem oferece, mas muito mais impactante caso o agressor consiga esse acesso. Nós estamos falando de algo que pode acessar um automóvel autônomo, um satélite que opera bilhões de conexões de comunicação ou de informação para a população global, né? Um caça de guerra, né? Uma aeronave militar, ou seja, é algo diferente. A Intel tem alguma preocupação também nesse aspecto? Como é que a gente previne e traz qualidade também para a camada do firmware? Né? Ficam aí 2 questões, está aberta a palavra. Bom, vamos tentar responder. Tem muitas perguntas na mesma pergunta. Mas, Bem-vindo ao NB. vamos a pegar cada coisa. Sim, para a Intel a segurança é muito importante. Ou seja, eu acho que como companhia nós tomamos a segurança como algo muito essencial da plataforma. Quando falamos disso, nós falamos não somente do software, sino com o BIPRO, estamos falando também debaixo do sistema operativo. Tá? Temos um sistema para que o BIOS do computador seja validado e que seja original, porque você pode interagir com o BIOS e cambiar, mudar, e poderia tomar o computador de um tanque que se não tem a proteção da BIOS, não? E o firmware da máquina. Também temos agora um sistema que se chama Trust Supply Chain, que é para validar todos os componentes da máquina, não somente do hardware, mas também do firmware e software. Então, são tipos de aplicações que nós fazemos porque estamos muito
E também temos um sistema de social hacking para também testar todos os processadores e os sistemas que nós temos como sistema completo. E a maioria, 98% das vulnerabilidades que nós encontramos são por que nós fazemos. Tá? Temos um projeto de bounty hunting e também para validar. Então, do ponto de vista de hardware, eu diria que a plataforma de Intel de computação hoje, não somente do computador, mas do sistema que temos no centro de dados. Temos SGX, TDX, que são tecnologias que temos no centro de dados para proteger todo o tema da informação que está em processamento, não somente em transmissão e em armazenamento, sino também quando está sendo processada, que é o mais vulnerável hoje. Então, do ponto de vista Intel, sim, é muito importante e nós estamos trabalhando e continuamente testando sistemas para que isso não aconteça. Tá? Tem algo para... Só um ponto, né? A gente está com a Stellantis aqui, né? Então, é um tema interessante a parte do carro autônomo, né? A gente fala bastante do carro autônomo, então, inclusive, tem tecnologias para carros autônomos que a gente usa em alguns modelos de carros comerciais. Mas você imagina o seguinte, um carro com milhares de sensores tendo que tomar a decisão, por exemplo, de frear num sinal verde porque alguém atravessou. E aí tem uma pessoa no sinal e tem um monte de pessoa na calçada. Qual a decisão que ele vai tomar? Salvar uma pessoa, salvar várias ou salvar o motorista? Você imagina isso sendo tomado pela nuvem, a decisão sendo tomada pela nuvem para um centro de dados. É impossível. Por isso que a gente fala bastante do Edge aqui, né? Quer dizer, o Edge é importante. E prover a segurança para o Edge, trazer tecnologia de IA para o Edge, prover a segurança para o Edge, é fundamental. Porque o carro pode tomar uma decisão através de um hacker de, por exemplo, atropelar um maior número de pessoas, um terrorista, por exemplo. Aviões, navios. Então, é super importante essa questão. E a questão do Edge, né, que tem que estar na camada da execução, né? Então, esse é um ponto que eu queria adicionar só, porque não é só o centro de dados que muito se fala, né? É o Edge, e eu acho que a IA vai ser dominada pelo Edge. Os robôs, a gente estava falando dos humanoides, né? O professor falou dos humanoides. Vai ser o quê? É computação centralizada ou Edge? Eu acho que vai ser Edge. Não tem tempo de você ir para a nuvem e voltar. Então, isso é um ponto importante. A gente tem que focar, e então foca os esforços na parte do Edge. A gente está botando bastante recurso no Edge e vamos colocar cada vez mais recursos no Edge, não só no centro de dados. Tá? O senhor quer falar alguma coisa? O Humberto faz muitas perguntas simultâneas, né? Então, a gente até se perde um pouco. Mas eu quero retomar uma questão sobre a segurança. Ora, falar de BIOS, né, é um ataque muito, vamos dizer assim, profissional, muito especializado. Né? Mas a gente vê os ataques com as pessoas idosas, né? A gente vê fake news, a gente vê a engenharia, né? Engenharia social. Né? Então, acho que a questão de desenvolver um software seguro, ela é mais abrangente. Ela envolve uma mudança de mentalidade das instituições, dos desenvolvedores. Né? Desde a parte de problemas de projeto do banco de dados, né? Das informações. A gente está vendo agora esse problema com o INSS, né? Que bilhões. Né? Então, a gente vê que, se o software fosse pensado desde a concepção para ser seguro, né? Começando com o projeto das bases de dados e tudo, né? Da infraestrutura de rede, para depois chegar na programação do desenvolvimento e tudo, né? Seria muito mais possível ter um software mais resistente. Porque, se você colocar na internet, se é alguma coisa para uso público, vai haver ataque. Né? Eu brincava, eu fui diretor do CPD aqui, eu passei com alguns reitores, né? Eu brincava, se quer muito seguro, vamos colocar o servidor dentro de uma sala, fecha e tira a chave, aí ninguém ataca. Né? Mas, se está disponível na internet, vai haver ataque. Né? E é uma questão de formação de recursos humanos. Nós estamos em Brasília, aqui, a UNB, e Brasília a gente tem atualmente 3 universidades, né? A UNB, a Católica e a Universidade do Distrito Federal. Né? Mas a UNB e a Católica tem mais tempo,
forma pessoas, forma recursos humanos para essa área de TI. Né? Mas o que acontece? O pessoal que trabalha com a gente aqui na UNB, na nossa Secretaria de Tecnologia da Informação, ficam bons e saem por causa do mercado, porque ganha mais aí fora. Né? E tem muita gente que está trabalhando no mercado aí que não tem uma boa formação. Então, é preciso a gente investir na formação das pessoas. Sim, tem pessoas bem formadas e levar em conta não só a segurança, mas, como eu estava falando, a transparência, a privacidade diferencial, esse tipo de coisa, a gente vai ter problema. Porque tem uns números mágicos, né? O pessoal diz que o custo de manutenção é 4 vezes o custo de desenvolvimento. Né? Já ouvi isso em diversos lugares. Inclusive, eu repito em sala de aula. Não sei se é adequado ou não. Mas corrigir é muito mais custoso do que fazer de forma adequada no início. Tá? Então, essa é a minha contribuição sobre a segurança. Mas, e foi por isso que a gente optou por doutorado ser a gente chama cibersegurança, né? E não cibersegurança, a gente chama cibersegurança, né? Em vez de IA. Porque IA, com o passar do tempo, vai entrar, como se diz, no sangue das pessoas. Né? Igual um Excel, uma planilha eletrônica. Quem não souber fazer prompt para esse LLM, vai estar fora do mercado. Vai estar fora do mercado. Agora, fazer prompt é uma coisa. Analisar o resultado, igual os alunos desenvolverem código usando o gerador de código automático. Ué, pode fazer isso. Agora, eu quero saber se você sabe analisar o código e saber se o código é bom ou não. Então, o recurso humano é fundamental nisso aí. Com relação ao impacto das tecnologias de IA na sociedade, é impossível hoje em dia a gente viver sem elas. Né? A gente vê coisas mais um pouquinho de anos atrás, né, com o problema de rede em São Paulo. Né? Saiu a rede em São Paulo, os semáforos não funcionavam, os bancos não funcionavam, nada funcionava. Né? Eu tenho alguns filhos que moravam longe, né, no exterior. Atualmente só tem 3 que moram no exterior. Mas uma que morava na Suécia dizia o seguinte: ia acabar com a moeda. O celular e tudo. Agora, imagina, se sai a rede e tudo. Então, o impacto é muito grande. Agora, o impacto social. O Christian começou a falar da questão ética. Né? Então, nós temos diversas questões aí sobre o impacto social da IA, a questão ética, impacto na sociedade. Diz assim, ele é um analfabeto digital. E nós estamos no Brasil em que tem essa realidade. Né? A gente fala em interligar as escolas, né? Tem programa para interligar as escolas, mas que ainda não concluiu. A gente tem a questão de banda larga. A gente fala em G5, mas onde é que está G5? Então, tem muitas coisas ainda, tá? Até que se possa ter realmente uma sociedade digital. Bom, qual a consequência disso? Eu não sei, pelo que está saindo aí fora, né? Eu falei para vocês dessa série de TV na Suécia e que depois gerou uma série de TV similar, à continuação, no Reino Unido, né? Que era o Real Humans. E o que estava colocando era o seguinte: a quantidade de informação que eu tenho. Olha, eu nunca vou conseguir competir com o computador, com o modelo de inteligência artificial. Ele tem muito mais informação do que eu. Tá? Será que a sociedade do futuro vão levar em conta a quantidade de informação que a pessoa tem? Tá? E como é que eu vou usar essa quantidade de informação para tomar decisões? Então, os modelos de IA estão suplantando o desempenho dos seres humanos. Né? Agora, esses modelos de IA, eles são os modelos que nós vamos ver no futuro? Eu acho que ainda não. Eu acho que no futuro serão melhores ainda. O Cris perguntou, formou em 99? Sim,
inteligência artificial, trabalhava com redes probabilísticas. Tá? A gente desenvolveu um software que é usado no mundo inteiro, chamado BBAS, raciocínio probabilístico. Tá? E um dos grandes na área de raciocínio probabilístico mudou, que é o Pearl. Tá? Ele diz o seguinte, tem que ser rede causal. Eu tenho que saber as consequências, tenho que saber o que justifica. E os modelos não conseguem fazer isso. Os modelos não conseguem raciocinar. Então, saíram até uns artigos dizendo assim, papagaio cibernético, aqueles modelos só repetem. Bom, se só repete, está ajudando bastante, viu? Porque eles estão absorvendo uma carga de trabalho muito grande. E eles são essenciais. Mas, e a sociedade do futuro? Né? Os nossos netos, os nossos bisnetos, esse tipo de coisa assim. Tá? Quais são os impactos? Aí entra o que a UNB está fazendo, pensando em integrar, trazer pessoas de diversas áreas, diversos domínios do conhecimento, para trabalhar junto. Não tem como desenvolver algum modelo de arte sem ter especialista. Mas especialista em quê? Especialista no domínio? Especialista em programação? Sim, mas tem que ter um especialista também que consiga falar sobre o impacto daquilo para as pessoas. Não sei se vocês viram, uns 10 anos atrás, mais ou menos, a Microsoft colocou um agente no ar para falar com um teenager, né? Vocês lembram disso? Olha, ficou 24 horas no ar, tirado. Porque treinaram ele, o pessoal começou a brincar, ele começou a falar o que não deve. Será que nós vamos ter esses nossos assistentes que vão influenciar, vão falar as coisas? E será que eles vão falar o que deve, o que não deve? Tá? Então, o impacto, não sei, mas que vai ser grande, vai. Nós estamos no início e nós precisamos preparar as pessoas para lidar com isso. E eu bato sempre lá no PPCA para que eles coloquem o pé no chão e freiem um pouco. Porque tem uma questão de modismo também, né? Todos usam esse tipo de coisa assim. Ó. Ainda bem que os grandes players como a Intel estão dizendo não tem que desenvolver grandes modelos, tem que pegar modelos pequenos, menores, e que sejam mais específicos para resolver problemas específicos, porque isso é muito mais barato, a gente vê energia, a gente vê água, consumo disso. Né? Mas para que saibam que tudo tem uma incerteza associada. A gente não pode confiar diretamente em tudo, não pode. Tem que ter sempre, para tomar decisões mais importantes, tem que ter sempre o homem no loop. Se não tiver um homem no loop, aí a coisa complica. Tá? Aí eu volto. Formação. Formação de recursos humanos que vão desenvolver IA, recursos humanos que vão utilizar IA. Tem que ter bom senso. E, olha, no ser humano, desenvolver bom senso, hoje em dia, está meio difícil. Viu? Muito obrigado, professor. Primeiro, alguma pergunta do auditório? Não havendo. A pergunta também do online. Bom, primeiro, na verdade, nós vamos até já fazer um ponto com a autorização do Christian. Já houve aqui intervenção aqui no grupo do WhatsApp também sobre a questão do curso de IA Segura. Tá? Então, o e-mail aqui do CyberLab é o cyberlab@finatec.org.br. Então, já podem os interessados manifestar para uma pré-reserva, alguma coisa desse tipo, à medida que a UNB vai desenvolver essa possibilidade e oportunidade, então, para o segundo semestre. Tá? cyberlab@finatec.org.br. Quero também aproveitar a fala do professor Ladeira, professor, ainda que também como estudante estagiário, aprendi com o professor João Bosco, uma das nossas referências em pontes e estruturas aqui na engenharia civil. Os custos, o senhor falou agora da segurança por concepção. Né? O custo
de uma determinada modificação ainda na fase de projeto, essa é a regra do 5 exponencial, que o professor João Bosco nos ensinou. O custo ainda na fase de projeto é 5 elevado a 0, para se fazer a modificação. O custo durante a obra, durante a construção, identificou o problema, tem que consertar durante a obra, é 5 elevado a 1. O custo já depois do prédio habitado em operação é 5 elevado a 2. Ou seja, se eu previ o problema lá na fase de projeto, custou 1. Se eu previ durante a construção o desenvolvimento, custou 5. E se eu previ só depois que o software já está em operação, custou 25. Essa correlação entre a engenharia civil, o mundo físico e o mundo digital, eu acho perfeita para esse conceito do security by design. Tem que vir desde a origem, desde a concepção. Bom, nós já chegamos, então, no nosso limite do horário. Eu gostaria de passar a palavra aos nossos convidados, talvez o doutor Marcelo, poder fazer o encerramento para a gente do nosso evento. Muito obrigado a todos, em nome do CyberLab, e esperamos aí as próximas oportunidades. Por favor, doutor. Bom, muito obrigado para todos por estar aqui. Eu quero fechar com uma coisa, que era, retomando um pouco o que falava o professor, que a inteligência artificial não vai suplantar o humano, tá? Mas um humano utilizando inteligência artificial vai reemplaçar outro humano que não a utiliza, tá? Então, é importante que todo mundo sepa o tema de prompt engineering e tudo isso, é como falar com a máquina. Isso é essencial para todos que estão aqui. O tema da semântica é muito importante. Ou seja, e para isso, muita gente que tem um conhecimento de semântica mais avançado vai ter uma vantagem na era da inteligência artificial. Para isso, eu acho que a formação dos recursos humanos tem que ter isso também em conta. Ou seja, estou muito agradecido pela oportunidade e eu acho que o Christian também. Exatamente, agradeço. E foi uma vez eu ouvi de uma pessoa do TCU falando que a inteligência artificial é melhor do que a burrice natural, né? Eu achei importante, tem um ponto interessante também. Então, a parte de conhecer, quer dizer, eu acho que a gente tem que levar a inteligência artificial, e nós, como técnicos, tem que levar isso para todos os cursos, porque todo mundo vai precisar. Né? Então, eu acho que a gente está fazendo esse papel aqui, e o professor Ladeira faz esse papel, acho que é importantíssimo. Né? E vamos continuar. Eu agradeço, parabenizo o Humberto, o professor Márcio, pelo evento. Agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês, e espero que podemos fazer mais eventos desses no futuro. Muito obrigado. Obrigado a todos, obrigado ao pessoal online também. Até a próxima.